Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Enfim, quero agradecer aí todo o processo aí, as mensagens que vocês mandam, enfim, estão gostando, que bom, a gente fica muito feliz, é feito com muito carinho, com muito amor, muitos like para vocês todos. Desde já quero agradecer a cada um de vocês, agradecer ao papai, à mamãe, o vovô, a vovó, a titia, o titio, por estarem sempre aqui conosco, tudo bem? E é muito importante que vocês estejam aqui, tudo bem? Quero muito agradecer a cada um de vocês, a cada um mesmo, de coração, tá bom? De coração mesmo, coração. Muito obrigado, tudo bem? Fofão tá aqui, cadê Fofão? Fofão, olha lá o Fofão aqui conosco, olha o Fofão, olha o Fofão. Fofão tá aqui hoje. Enfim, estamos aqui todos juntinhos, para mais uma atividade de hoje. Hoje vamos lá para ver o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá juntos? Vamos ver? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história, tudo bem? Então, vamos ver a historinha de hoje. Conto com vocês. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas.
Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens e seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Enfim, espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história da origem africana, uma história super bacana, uma história da origem do nosso país, da origem da nossa estrutura que é o Brasil hoje. Volto, sempre falo, uma fala do grande poeta da região, da nossa região aqui de São Paulo, da região aqui da Zona Sul de São Paulo, o grande poeta Sérgio Vaz, que em uma das suas reflexões, a gente já ouviu várias outras aulas também, que ele fala: não confunda briga com luta. Briga tem hora de acabar. Uma luta é para sempre. Então, a luta negra é para sempre. Então, essa invocação que eu falo para vocês, a indagação que eu falo para vocês, jovens, que a luta dos negros, né, é para sempre. Então, dá para a gente reparar cada vez mais dessa desigualdade, né? Então, fala aí um pouquinho soltaram os negros, né? Falaram assim: nossa, os negros, Princesa Isabel, ela teve piedade dos negros e
dera carta de alforria para os negros, né? Enfim, ninguém precisava mais ter a carta em si, e ela falou que a escravidão, a partir daquela data, né, 3 de maio, não precisava ter mais negro, né? Ele estaria livre. Porém, com a liberdade do negro, como que ele ia consumir? Como que ele ia comer? Aonde ele ia morar? Olha que incoerência. E até hoje a gente vê, e isso é um relato, né, de nós, eu que sou professor de origem também negra, e eu tenho muito orgulho da minha origem, de que fomos até hoje, somos até hoje, nesse processo todo, um processo de exclusão. Como foi passado no vídeo, o que, que aconteceu? Nós, negros, de origem negra, de pele parda, enfim, nós recebemos menos do que a origem branca, ok? As condições de moradia, então a condição de moradia da pessoa negra, ela é inferior de uma pessoa branca, a escola, o emprego, e até hoje a gente vê nesse processo todo. A gente vê o negro como nesse processo de que, o negro ele só serve para quê? Para trabalho braçal, né? Então, pedreiro, nada contra, tá bom? Mas sempre vê o negro nessas condições, nessas profissões menos favorecidas. Então, o que que acontece? É, da área de conservação, de pedreiro. Então, a gente nunca vê o negro, como vocês aí, acredito eu, aí em casa. Vocês falam assim, qual apresentador que tem hoje na televisão brasileira que ele é negro? Que é de um grande reconhecimento. Qual ator que é negro de uma grande que nós hoje falamos assim, show de bola. O negro, até hoje, quando passa na televisão, até mesmo nas novelas, ele é taxado de quê? Um empregado. Então é muito raro ter negro representando num cargo de elite, né? Uma novela que passava aí numa emissora de televisão que tinha uma advogada negra, né? Então é muito difícil a gente ver, se encontrar, né? Ter um espelho dessas pessoas. Então, assim, é de suma importância que paramos um pouquinho para pensar, refletimos um pouquinho mais em todo esse procedimento, e hoje eu trago para vocês esse viés todo para vocês observarem tudo isso e ter o seu olhar na rua onde você mora. Quantos negros têm de origem africana? Eles conhecem a sua história, a sua origem, né? Hoje, nós negros estamos voltando com a nossa origem, né? Então, mulheres, homens com turbantes e tudo mais, né? Então, voltamos à nossa origem. Então, cores mais alegres, como a da África, o cabelo, né? Então, não tem mais aquele cabelo raspado, assim, do professor. Enfim, e hoje o cabelo, homens e mulheres assumiram seus cabelos normais, né, sem alisamento e tudo mais, acredito eu que vocês aí em casa também. Então, é um padrão, a gente voltou para as nossas origens, a nossa identidade, que é muito importante. A identidade negra, ela é muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, quando fala para nós, devemos alisar nosso cabelo, devemos utilizar roupa assim, roupa acolá, essa roupa não é propícia, esse corte de cabelo não é propício para vocês, dá uma baixadinha. Enfim, a gente está saindo da nossa identidade. Isso não pode, ok? Então, nesse processo todo também que eu quero conversar com vocês é sobre o processo de bullying. Que isso não pode ter na nossa escola, isso não pode ter na nossa casa. Então, o coleguinha, ele tem um cabelo desse jeito, o outro coleguinha tem o outro cabelo do outro jeito, o outro coleguinha, ele tem a minha cor, né? Tem a minha cor. O outro coleguinha não tem a minha cor, ele é mais branco. Enfim, e nós não podemos, em nenhum momento, desde já, ressaltar tudo isso, discriminar o nosso amigo, falar coisas que a gente nem sabe de todo esse procedimento. Então, eu conto muito com vocês nessa origem toda. E é muito importante que o negro
quando a gente fala de uma pessoa negra, né? Você fala assim, quais negros que te representam, né? Quais negros, assim, que você fala? Então, são poucos, né? Então, são poucos que conseguiram chegar num cargo de referência para o nosso país, referência para o planeta também. Então, hoje nós temos algumas pessoas que eu peço que vocês depois pesquisem junto com o papai e com a mamãe, ver algumas pessoas que fizeram a diferença no nosso país. Então, um deles é Joaquim Barbosa, tá bom? Pesquisem quem foi Joaquim Barbosa, um advogado, um juiz e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é negro e foi na alta corte da nossa sociedade e ele chegou lá. Na maioria das vezes, quando a gente fala de negros, nós falamos sempre de jogadores de futebol, que às vezes é referência. Mas nós temos também o casal da televisão, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, que também é um casal negro e são atores, né? Então, são atriz e ator, enfim, e eles estão aí sempre, né? Uma família bonita que tem aí. Temos também um apresentador e cantor também, Netinho de Paula. Ele iniciou a sua trajetória, né, num grupo de samba, e depois foi apresentador de programa sempre voltado como a princesa, né, de pegar uma menina da comunidade e modificar a vida dela, transformar a vida desta pessoa. Então, foi um quadro nos programas de televisão aqui da TV brasileira e que deu grande aí, falamos bastante. Enfim, e nós temos aí, entre outros. É importante que vocês pesquisem, hoje eu quero ressaltar também uma pessoa, né, no nosso quadro de hoje, mas é importante que vocês pesquisem um pouquinho da história, vejam um pouquinho. Então, eles saíram do processo todo do quilombo, show de bola, fizeram o seu quilombo, e hoje, a gente vê hoje os quilombos que existem hoje dentro de todas as cidades, não é? Então, nas periferias, onde a gente mora, o que acontece? Tem as comunidades, né? Que hoje a gente não fala mais favela, falamos comunidade. Nessas comunidades, vivemos em guetos novamente, onde todo mundo se conhece, então é muito importante todo esse procedimento, que todo mundo se conheça, que todo mundo fale e converse, e vivemos numa margem, né, da sociedade. Então as pessoas mais próximas dessas margens, mais próximas desses novos quilombos, são pessoas que têm difícil acesso para chegar no serviço, não têm locomoção, é difícil até mesmo saneamento básico. Até hoje a gente vive isso. E as pessoas que vivem mais próximo do centro são pessoas com poder aquisitivo show de bola, são pessoas que puderam estudar as melhores escolas, são brancos, então a grande maioria é branca, e a gente, que é um pouquinho mais da cor, né, que eu sempre brinco, e então a gente que é um pouquinho mais chocolate, é nesse processo todo que a gente vive hoje, tudo bem? Então, eu peço para vocês, pesquisem um pouquinho a história desses grandes homens, tudo bem? De hoje e de sempre. É muito importante para nós, é muito importante para o nosso país, é muito importante para a nossa origem, é importante vocês conhecerem quem esses grandes elementos, essas grandes pessoas, essas grandes datas que representam o nosso país. Não só falar que o negro representa o que? O futebol. Então, quando é falado do negro até hoje, é falado do que? Do futebol em si. Nós não vivenciamos só o futebol, ou só vivenciamos o carnaval. Então, o carnaval, ele fala que o negro trouxe o carnaval é desse processo todo. Também não podemos dizer que a comida é só a feijoada, que é a nossa comida, né? Então, toda vez quando fala sobre alimentação, então é falado que nós temos aí
a feijoada que nos representa, né? Então, nós temos muito orgulho de falar que a feijoada representa a origem, né, negra de tudo que os feudais, né, não queriam comer, o orelha, pé, enfim, do porco, dava para os negros tinham que comer isso. Então, foi todo esse processo com feijão e tudo mais, foi toda essa origem que hoje é um prato do qual todos nós, né, aqueles que podem, né, comer tudo mais, a gente consome muito feijoada, né? Então, aqui no nosso país, no Brasil, na nossa cidade, que é São Paulo, foi o processo todo que toda quarta-feira ou sábado tem feijoada. Aqui no nosso país também, nós temos um estado que ele é composto de mais de 90% de negros, que é a Bahia. Então, a Bahia ela tem uma origem, né, de escravos. A Bahia foi um reduto, que a gente já vai ver daqui a pouco, dos negros. E toda essa origem africana tem muito na Bahia. Não sei se vocês aí, alguém de casa é baiano. Então, na Bahia tem toda essa origem. Até mesmo religiosa também. Então, é muito forte na Bahia o processo do candomblé. Então, é um processo que vem já da África, nesse processo da África. E a Bahia ela é bem forte nesse processo do candomblé, né? Que é uma origem, é uma religião, enfim, que nós temos que respeitar, ok? Sim? Legal. Vamos lá então. Espero que tenham gostado do processo de hoje. E vamos lá para o próximo. Todo mundo juntos? Falamos um pouquinho sobre a origem africana, que é muito importante, que nós vimos agora, e eu falo para os senhores ressaltar cada vez mais isso. Sim, todo mundo? A gente fala um pouquinho sobre a história do nosso país, que é muito importante, o Brasil, né? O Brasil ele foi descoberto em 22 de abril de 1500, ok? Então, pela costa da Bahia, eles chegaram portugueses. Como nós podemos observar aqui, ó, pelo mapa, aqui é o mapa do Brasil, tudo bem? Então, divididos em regiões, tudo bem? Então, nós temos aqui o sul, ok? A região sul, ok? Nós temos o sudeste, que nós estamos aqui, São Paulo, nós estamos aqui. Nós temos o nordeste, que é aqui. Centro-Oeste, que é aqui, e aqui o Norte. Tudo bem? Então, esse é o nosso mapa do nosso país. Então, o Brasil, ele é deste tamanho. Então, quando a gente fala assim, as regiões, para vocês saberem também a parte aí de geografia. Então, regional, aonde nós estamos, nesse contexto todo do nosso país, que é muito importante. Vamos lá de novo, repetir? Vamos lá, ó. Meu mouse está aqui. Aqui é a nossa região sul, ok? Aqui nós temos o sul, que é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo bem? E aqui nossa região sudeste, ok? Sudeste está aqui, aqui São Paulo, dá ênfase para São Paulo, onde nós vivemos. Aqui nós vivemos em São Paulo, tudo bem? Sempre composto aqui é o estado, tudo bem? Quando fala o maior. E nós vivemos aqui em São Paulo, capital, que é São Paulo também, ok? Nós temos o Nordeste aqui todos os países, desculpa, todos os estados, lembrando a todos, com ênfase aqui para Bahia, tudo bem? Os portugueses chegaram pela costa da Bahia, ok? Então, eles vieram por aqui. Região Centro-Oeste, quero dar ênfase aqui todo o procedimento, tudo bem aqui nos estados. Lembrando que
Na região centro-oeste, nós temos Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal, onde fica o nosso presidente da República. Tudo bem? E no Nordeste, desculpa, no Norte, e aqui é a nossa região, com ênfase aqui na Amazônia. Tudo bem? Então, uma região onde aqui é a Amazônia. Então, a gente vê todo o processo da Amazônia que sempre é falado na televisão, é muito importante, de suma importância para todos nós, a nossa região. A Amazônia, dizem que é o pulmão do mundo, né? Então, muitas árvores, é por isso que toda hora a gente está falando um pouquinho mais da Amazônia, e sempre está na televisão, e sempre é matéria aí de escola. Tudo bem? Ok? Vamos lá, então, para a história? Vamos lá para a história do Brasil? O Brasil não possui um marco inicial bem definido. Não bastante tradicional, existe uma datação recorrente à chegada dos portugueses, com Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral é esse senhor aqui, tudo bem? Em 22 de abril de 1500, a região costeira, onde hoje é a Bahia. Seria, então, o descobrimento do Brasil. Por que eu fiz, entre aspas, descobrimento do Brasil, dia 22 de abril de 1500? O porquê essa ênfase eu quero falar para os senhores? O porquê, galera? Porque quem já vivia aqui nesse país, na terra de Santa Cruz, né, como foi conhecida, terra de Santa Cruz, o que que acontece? Viviam os índios. Oi? Vivia os índios. Como que viviam os índios e foi descoberto? Peraí, descoberta por quem? Se o Brasil, né, enfim, a terra de Santa Cruz, eles já existiam os povos que são os índios. Então, é descoberta por enquanto de quem? Dos portugueses, ok? Então, foi descoberta pelos portugueses, mas o país, ele já existia, ok? Então, isso tem que ficar muito latente com vocês, ok? Então, o Brasil, os portugueses, eles vieram para cá e trouxeram para nós todo o seu processo. Então, trouxeram para nós toda a sua origem. Então, seja o hino, bandeiras, brasões, emblemas, palavras de ordem, tudo aquilo que nos remete à identidade nacional. Dizem respeito a essa construção, ser patriota, ser adaptado ao projeto das nações, que muitas vezes diversos de projetos também com a construção. Portanto, seria mais preciso redefinir no processo da chegada dos portugueses como invasão ao Brasil. Então, por quê? Desse processo todo, a origem, se os portugueses lá de Portugal, né, não viessem para cá, nós estaríamos vivendo conforme a origem indígena. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu o Brasil e falou lá para Portugal. Descobrimos uma terra linda, aonde é que tudo dá. Uma terra onde tem palmeiras linda, aonde tudo que planta vem para cá. Toda a origem portuguesa, toda a colônia portuguesa vem para cá conhecer um novo país descoberto. E nesse processo todo do descobrimento do Brasil, né, descobrimento, eles vieram com as suas origens, ok? Então vem a origem de Portugal, os costumes de Portugal. Então hoje a gente fala português por causa de Portugal. Então toda a nossa origem, a nossa estrutura, nosso vestimento, naquele processo estava vindo todo de Portugal. Então temos que seguir aquela doutrina, aquele estilo de vida. Ok? Então, todo estilo de vida nós recebemos de Portugal. Não podemos modificar nesse processo todo. Ok? Isso que tem que ficar muito latente para vocês, que foi ao longo do tempo, tudo bem? Ao longo do tempo, foi se transformando o nosso país.
ok? Um país maravilhoso, um país o do qual tudo que planta dá, como eles sempre gostam de ressaltar nos nossos livros, que é importante. É importante saber que o Brasil, ele é composto de todo esse território aqui, ó, é o nosso país. Lembrando que dá ênfase a Pedro Álvares Cabral, que veio descobrir, né, o país, sabe aquele lá que vai primeiro, sabe quando a gente está brincando? Fala assim, ó, vamos brincar de pique-esconde. Esconde no lugar e fala assim, olha o que eu encontrei. Então, sabe aquele que encontrou, fala assim, nossa, é meu, eu encontrei, mas eu tenho um rei em outro local. Eu tenho que avisar esse rei que tem outra terra, ok? Então, nesse processo todo, é que o país foi se descobrindo. Além de tudo isso, os índios, Portugal queria transformar os índios também. Falar, não, aqui não pode ser assim, porque eles estavam nus, né? Os índios e os portugueses falaram que não, não pode estar assim. Vocês têm que seguir uma outra rotina. Tudo bem? Ok? Vamos lá para o próximo? O próximo é os índios. Os índios. E os índios, é muito importante a gente ressaltar a origem indígena, que é uma origem maravilhosa, que é a origem do qual, aqui na nossa região, nós temos região de Parelheiros, onde tem uma comunidade indígena, próximo, né, aqui de Santa Amaro, então, na região de Santa Amaro, e é todo esse processo, né? Então, 19 de abril é constituído aí o Dia dos Índios, né? Então, a origem indígena é uma origem super bacana. Porém, todavia, foi uma origem do qual que ela teve que se modificar ao longo do tempo. O porquê teve que se modificar ao longo do tempo? Por essas culturas, ok? Então, o índio ele tem uma cultura e a cultura do índio tem que ser respeitada. Como mostra aqui na foto, a família aqui indígena, tudo bem? Então, a família indígena, ela tem um costume, ok? Ela tem um costume, que esse costume, ele tem que ser seguido, ok? Ele tem as roupas que eles utilizam, a veste deles, é diferente da nossa. E nós não podemos falar, o índio tem que colocar uma roupa, o índio tem que ser dessa forma. Não, ele tem que viver aonde ele gosta. Então ele vive lá sem a tecnologia nossa do dia a dia. Tem índios que não, que hoje já utiliza a tecnologia. Mas tem índios que não utiliza aí as redes sociais, telefone, não. Eles vivenciam ainda nos grupos deles, tudo bem, nas tribos, e eles vivenciam lá. Então, a origem indígena é muito importante, é essa cultura. Existem vários tipos, tudo bem, de culturas indígenas. Lembrando a todos que a forma de dialeto deles é o tupi, né? Então, eles falam em tupi, tupi-guarani, enfim, e eles falam dessa forma. Além disso, a socialização deles é bem complicada, porque eles convivem entre eles, tá? Então, às vezes, ele não é aberto ao homem branco, como são chamados, porque ao longo da sua história, ao longo da história do processo, os brancos, né, fizeram com os índios aí coisas terríveis, tudo bem? Lembrando que nós temos aí costumes, a herança pelos índios também, que é super bacana, ok? Muitos dos hábitos e costumes de alimentação e crenças da sociedade brasileira vêm da herança direta dos índios, como, por exemplo, o hábito de andar descalço. Eu adoro andar descalço. Vocês gostam de andar descalço? Eu adoro. Eu não gosto muito de tênis, chinelo. Eu gosto muito de andar descalço. Então, os índios, eles não têm o costume de colocar chinelo. Eles não têm o costume de colocar sapato. Tudo bem? Costume de comer
em redes. Eu não tenho costume de comer na rede, né? Sou sincero. Mas a rede é um local super bacana. Acredito eu que vocês aí também, quando vão para casa de praia, para o sítio, gostam muito de ficar ali se balançando na rede, né? O hábito da pesca e da caça. Então, a maioria das pessoas gostam de pescar, né? Então, não sei se vocês têm esse hábito da pesca, mas muita gente tem o hábito da pesca, então vai até o alto mar para pescar, ou até mesmo em pesqueiro, que você paga a entrada ou não, e é muito bacana. Então, a pesca é muito, muito, muito bacana que vocês façam, a família de vocês, então é um momento muito de lazer, ok? Alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, biju. Então, o que acontece? A mandioca, acredito eu que todo mundo come mandioca. Vocês comem aí, fofão? Come mandioca? Mandioca é muito gostoso. Então, eu gosto de mandioca frita, cozida. Então, é muito gostoso. Tudo bem, mandioca. Então, eu tenho o costume dos índios, tudo bem? Comer mandioca, farinha de mandioca, a farinha em si, o polvilho, né? Então, e o biju em si, ok? Além das crenças mais eficazes de plantas como alternativa de cura. Então, os índios, ele tem todo o procedimento aí, todo o processo de que não utilizam medicamentos, né? Como agora, nós estamos aí no processo de pandemia, e a gente precisa da ciência, as pessoas que estudaram a ciência, para fazer as vacinas. Tudo bem? Os médicos. E aí os cientistas também, né? E aí o que acontece? Os índios, eles não acreditam muito. Então é todo um processo agora que também está tendo para os índios se vacinarem, que eles acham que vão matar eles. Nesse processo todos eles acreditam no quê? Nas plantas. Então, as plantas, eles. Eu tô com dor disso, eu tô com isso, eu tô com dor daquilo. Então, eles pegam as plantas e fazem a medicina ali nas plantas. Então, eles fazem a infusão dele, coloca água, bate, coloca no machucado. Então, eles falam que as ervas, né, medicinais, que fazem todo o procedimento. E nós, pessoas brancas, né, como eles falam, temos o costume também de utilizar algumas ervas para fazer chá, para nos acalmar, ou para caso de alguma dor, tá com dor na barriguinha, dor de cabeça, e algumas ervas. Tudo bem? Então, eles têm nesse processo todo. Ok? Então, assim, o índio, ele consome muito peixe, né? Porque ele pesca. Então, aqui tem uma foto que eu trouxe para vocês deste peixe. É um peixe que foi feito aqui na... Isso, da Casca da Bananeira. Então, assim, eu coloco o peixe e coloco para assar. Tudo bem? Então, ele fica gostoso, bonito. As ervas todas naturais, ok? Então, é muito importante as ervas naturais que estão todas aí pra gente, né? Então, é muito bacana tudo isso, ok? E agora vem independência ou morte, né? O dia da independência do Brasil. A independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Então, nesse dia, a gente falou assim, ó, sou independente, não quero mais Portugal mandando em mim. Sabe aquele processo quando a gente faz, vocês aí, acredito eu que vocês não façam isso, mas sempre tem um irmão mais velho que fala, olha, eu quero ir embora daqui, agora eu sou adulto, sabe esse processo todo? Então, nesse procedimento, as pessoas que fazem 18 anos, né? Vocês são mais jovens, né? Quem aí tem 6? Quem tem 7? Quem tem 8? Quem tem 9? Quem tem 10? Nesse procedimento todo, vocês são jovens. Mas quando fizer 18 anos, vocês é dependente de vocês mesmos. Então, até os 17 e 11 meses, quem é responsável por vocês? É o pai de vocês, a pai e a mãe. Passou dos 18,
quem é responsável é vocês mesmos, pela sua vida, pelas suas escolhas, enfim, isso é no papel. Porém, na real, o que acontece? O pai e a mãe vai estar ali sempre com vocês, olhando, zelando, cuidando, não é isso? É isso que acontece no nosso dia a dia. Aqui, dia 7 de setembro, Dom Pedro I estava cansado de ser aí dos eventos causados em Portugal. E tudo que vinha, tudo que gerava de dinheiro, era tudo também levado para Portugal. Então era um procedimento assim, todo o dinheiro, todo o processo, toda a instância econômica e desenvolvimento causou uma série de mudanças. E o Brasil, ele já era crescido e falou assim, não, tudo que é gerado aqui, por que a gente tem que dar para Portugal? Não, tem que ficar aqui no Brasil e a economia gerar aqui no Brasil. Então vai guiando a economia. Como assim? Quando abre um mercadinho aí perto da casa de vocês, uma padaria, algo do gênero, desde você ir lá na outra padaria bem longe, vocês vão mais próximo, não é? E esse próximo vai gerando a economia, vai gerando ali a economia e o bairro vai crescendo. O Brasil, ele estava se tornando isso, tudo bem? Pelo pau-brasil, né, extração da madeira e todo o processo da agricultura do nosso país também, ok? Sim. E nesse procedimento, Dom Pedro falou que não, a partir daquele momento, não iria mais obedecer Portugal, não iria mais obedecer Portugal, e a partir daquele momento, pronto. Ele seria cada vez mais aí intuitivo para Portugal, não seria mais, não iria obedecer mais, e ele iria ser independente. E aí foi a frase aqui que é muito bem falada: independência ou morte. E Dom Pedro levantou em cima do seu cavalo e tudo mais, e fez esse alvoroço. E a partir daquele momento, Brasil, nosso país, ok? Foi independente de Portugal. Seguia suas próprias doutrinas, o seu regimento. Então tinha o seu, quem mandava em Portugal mandava aqui no Brasil. A partir da independência do Brasil, não. Então, o que acontece? Dom Pedro começou a mandar aqui no nosso país, no Brasil, todo o dinheiro que era gerado, tudo que acontecia, ficava aqui no nosso país. Tudo bem? Um momento muito importante para o nosso país, que até hoje a gente fala, dia 7 de setembro, é o dia da nossa independência, a independência do qual que foi de suma importância para a nossa vida hoje, ok? Ser independente de Portugal, que isso gerou insumos importantes para o nosso país. Tudo bem? Sim? Vamos lá para o próximo? E a gente vem e fala dessa grande personalidade, dessa grande pessoa, que é o Zumbi. O Zumbi dos Palmares, a gente sempre ressalta a importância do Zumbi dos Palmares. Esse deste quilombo, o do qual o Zumbi foi um representante da origem negra. Tudo bem? Então aqui está o Zumbi, é a nossa homenagem a este grande homem. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes maior do quilombo que já existiu no Brasil. Quilombo dos Palmares, Zumbi é enxergado por muitos até hoje como um dos símbolos de resistência e luta dos africanos contra sua escravação no contexto do Brasil colônia. Foi morto no dia 20 de novembro de 1695, depois do seu esconderijo ser denunciado. Então, Zumbi é um dos 3 líderes assim mais conhecidos do nosso país. Tudo bem? Ele tem um marco muito grande. Um Zumbi, ele tinha o seu reduto, o do qual, aonde ele ali cultivava os seus,
gostava dos seus, que é muito importante. Então, o zumbi, para nós, para a origem africana, ele é de suma importância, bem respeitado, ele cuidava dos seus, que isso é muito importante, a gente cuidar dos nossos parentes. Então ele tinha muito disso, de zelar pela sua comunidade. Sabe o pai e a mãe que eu estava falando agora, de zelar pelo filho, pela filha? O zumbi tinha pela sua comunidade. Então ali não deixava ninguém ser preso e tudo mais. E no final de todo o processo, encontraram o zumbi. E zumbi foi morto, né? Então, nesse processo todo do zumbi, então é um processo assim que em vários locais até hoje ele é homenageado, ok? Com a sua história de vida, com a sua maneira de seguir aí com todos e zelar sempre. O que eu vejo e eu falo para os senhores que o zumbi é um exemplo de guerreiro, de estar sempre ali junto com seus familiares, com seu reduto, que é muito importante, o seu reduto, e ele seguia isso de todos os âmbitos. Então, é isso que eu falo para vocês, com carinho e amor, que vocês cuidem, zelem dos seus, zelem aí para a gente aí estar mais próximos. Tudo bem? Enfim, chegamos ao fim, né, fofão? Né, fofão? Chegamos ao fim de mais uma aula, chegamos ao fim de mais um encontro, que é muito importante. Espero que todos tenham gostado do encontro de hoje. É um encontro super bacana, é muito importante tudo isso que nós falamos, ressaltamos, e isso que nos possibilita, né, cada vez mais estarmos juntos, ok? Sim, sim. O Fofão tá dizendo aqui que adorou, 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 adorou. Enfim, que bom que gostou, Fofão, que bom, que bom. Fico muito feliz que o Fofão gostou também, que vocês aí gostaram de todo o processo, que é muito importante para todos nós, e que vocês aí possam aprender cada vez mais, possam curtir cada vez mais, e a gente nesse processo de aprendizado, a gente vê aí cada vez mais que vocês estão aqui conosco. Vamos lá para finalizar novamente na historinha do nosso alfabeto? Alfabeto, alfabeto. Vamos lá então? Juntos, animados e felizes, depois de ouvir tanta história bacana, juntos na historinha do alfabeto. Vamos lá? Juntos?
te aprender. Olá, voltamos. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje. Até mais. Não esqueça de dar o like. Like. Até mais. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau.